Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com vocês no Telesaúde para tratarmos de mais um assunto a respeito de adesão na dentística, dentro dos procedimentos restauradores, na clínica odontológica, por todo aí o estado. Tivemos há mais ou menos um mês atrás nossa conversa a respeito de efeitos adversos de clareamento dental. Essa aula ela já se encontra disponível para vocês no sistema, então caso alguém tenha interesse de rever, tá tudo lá já disponível para que vocês possam rever essa aula, tá bom? Só que nosso tema de hoje vai ser sobre adesão, sobre os princípios que envolvem os processos adesivos nos procedimentos restauradores na clínica odontológica, precisamente em procedimentos tanto da dentística como da prótese dentária, ok? Então, a primeira pergunta que a gente faz é qual material adesivo eu devo escolher e como utilizá-lo? Será que todos os tipos de adesivos se aplicam a qualquer tipo de procedimento? Como que eu faço essa seleção? Como é que eu faço essa escolha dentro da clínica odontológica? Eu posso utilizar apenas um material adesivo para todas as situações clínicas? Qualquer tipo de adesivo, e no mercado nós temos uma infinidade de adesivos diferentes, eles vão se aplicar a todas as situações clínicas que enfrentamos no dia a dia, que nos deparamos no dia a dia. Nós vamos ver isso durante a nossa aula, ok? Mas, primeiro, para podermos entender todo o processo de adesão, a gente precisa conversar um pouco a respeito de preparos cavitários. Os preparos cavitários, eles mudaram muito ao longo dos anos. Então, nós tínhamos os preparos iniciais para amálgama dentário, que eram preparos um pouco mais extensos, existiam todas aquelas questões das retenções macromecânicas, os desgastes excessivos à estrutura dental. Então, tudo isso foi sendo modificado ao longo dos anos com o advento da odontologia adesiva. Então, hoje em dia, com o uso da resina composta e dos sistemas adesivos que já possuímos, o próprio preparo cavitário mudou a sua conformação, precisou se readequar a isso. Então, hoje em dia, nós temos preparos que se limitam apenas à remoção do tecido cariado. Nós não fazemos mais aqueles desgastes excessivos, aqueles desgastes preventivos, idealizados por Black, há muito tempo atrás. E então, a gente se limita realmente à remoção do tecido cariado. E hoje em dia, esse tema está muito em alta, porque muita coisa já tem mudado a respeito do que tipo de tecido ali que eu posso deixar no fundo da minha cavidade, Aquela dentina amolecida, ela vai ser removida, só que aí depois nos deparamos com aquela dentina ali que está afetada pelo processo carioso, então aquela dentina que está bem escurecida, eu preciso remover toda ela? Nós já sabemos que não, Então, aquela dentina que está firme, a curetagem, nós deixamos aquela dentina ali porque ela é passível de remineralizar. Na verdade, ela não sofreu tanto o processo de desmineralização, Foi mais um processo de obliteração de túbulos dentinários, é o que a gente vê mais. Mas hoje em dia já tem estudos mostrando a respeito de bases que nós deixamos no fundo da cavidade um pouco mais conservador, e isso tem demonstrado resultados satisfatórios, tá? Mas como são ainda estudos em andamento, não dá para a gente falar aqui com toda a propriedade, ok? Mas fiquem atentos a esses detalhes, porque muita coisa vem mudando ao longo desses últimos anos a respeito desses procedimentos restauradores, no que diz respeito à remoção do tecido cariado. E a própria evolução dos sistemas adesivos, Os sistemas adesivos eles foram modificados também ao longo dos anos, então nós temos hoje em dia diferentes tipos de sistemas, Sistemas de passos únicos, 2 passos, 3 passos, temos o sistema universal, e cada um deles tem características diferentes, então nós precisamos conhecer a fundo os princípios que envolvem cada um deles, tá bom? Mas tendo em vista a respeito disso, vamos conceituar o que se trata de adesão, tá? A adesão, se a gente for entender e estudar a fundo o sentido,
A adesão é aquela força que mantém juntas, né, duas superfícies diferentes, desde que suas moléculas estejam em íntimo contato. Isso é adesão. É isso que nós almejamos ali no processo restaurador. Tá? Quando a gente tem a mesma situação com superfícies iguais, né, aquela força que mantém ali moléculas iguais em íntimo contato, aí não temos adesão, nós estamos falando de coesão, né, que é outro princípio. Mas se aplica aqui da mesma forma para a gente poder entender um pouco a respeito desse contato molecular. E a criação de uma interface que suporta as reações adversas da cavidade bucal. Tudo isso, né, precisa acontecer para que o processo de adesão ele seja eficiente e duradouro, para que isso não se perca ao longo do tempo, tá? Então, tem também o conceito a respeito de energia de superfície, que é a capacidade dos sólidos de estabelecer interações com outros compostos, reagir, ser molhado e impregnado por líquidos, né? É a questão que a gente fala da energia de superfície, do molhamento. Isso são características que a gente tem que analisar bem, né, nos adesivos que nós utilizamos. Nós temos adesivos um pouco mais fluidos, outros um pouco mais viscosos. De que forma que isso pode modificar ou alterar o meu procedimento restaurador, né? A utilização desse adesivo, ok? Então, a energia de superfície, então, cada um dos adesivos diferentes, eles possuem, né, esse comportamento diferente, a gente precisa se atentar. É necessário que toda a superfície ela seja molhada, né, pelo adesivo, pelo material que você está usando. E a gente consegue ver bem isso num experimento simples, quando a gente usa ou não uma superfície dentária, por exemplo, com ácido fosfórico. O que acontece? Quando eu aplico o meu ácido fosfórico, aquela minha superfície ela vai ficar muito mais rugosa, né? Eu vou ampliar, na verdade, o meu contato, porque como eu vou ter reentrâncias agora, então minha superfície de contato ela foi aumentada. Quando eu tenho uma superfície 100% lisa e deixo ela de lisa para rugosa, eu aumento a superfície de contato pelas reentrâncias, né? Então, quando você aplica um adesivo numa superfície dentária que foi condicionada por ácido, né, nós esperamos o quê? Que ele se espalhe, né, por essa superfície, ok? Esse é o ideal. Quando a superfície é muito lisinha, a gente não vê isso acontecer, né? O adesivo fica parado ali, por conta dessa questão da energia de superfície. Outro exemplo clássico que a gente pode ter é você colocar uma gota de água sobre um espelho e uma gota de água sobre um cimento, por exemplo. Vocês conseguem ver bem essa diferença, né? Se eu coloco uma gota de água sobre um espelho, essa gota ela permanece ali parada sobre o espelho, né? Quando eu pego essa mesma gota e coloco sobre uma superfície rugosa, como um cimento, por exemplo, eu não vejo a gota formada, ela se espalha, justamente por conta da energia de superfície nesses dois diferentes sólidos, nessas duas diferentes superfícies, ok? Então, o que eu quero no meu procedimento restaurador? Que meu adesivo, ele molhe toda a superfície de interesse. Então, eu preciso que ela seja condicionada ou ela seja preparada para isso, tá? Sabendo disso, nós temos comportamentos diferentes para trabalhar com esmalte e para trabalhar com dentina. No esmalte, como nós podemos ver aí na aula, existe uma porcentagem de matriz inorgânica muito grande. Então, o esmalte dentário ele é praticamente formado apenas por matriz inorgânica, né? Nós temos uma pequena porcentagem ali de uma matriz orgânica e 2% mais ou menos de água, né, formando esse tecido, que é o esmalte. Já a dentina, ela é muito mais frágil, como a gente pode observar. A dentina ela possui por volta de 70% de matriz inorgânica, que também é considerável, mas ela possui uma parte orgânica muito grande, que é esses 20%, né, de matriz orgânica.
E a dentina, ela também vai ter aí uma porcentagem bem maior de água. Então, no processo restaurador, a dentina ela é muito mais frágil. Por isso que nós temos cuidados especiais com ela, né? Como eu sei que vocês já fazem isso em clínica. A questão de não secar diretamente a dentina, né? Por conta da questão das fibras colágenas. Então, a gente vai ver cada uma dessas etapas aqui, tá? Nessas imagens de microscopia, o que a gente consegue ver, né? Então, olha só, aqui no esmalte, eu vejo a superfície do meu esmalte, parece uma calçada, né? Eu brinco com os alunos falando que parece uma calçada, porque a gente vê aquilo ali parecendo placas, né, de granito ali, porque realmente o esmalte ele é bem rígido, né? Ele é bem compacto na sua estrutura. Então eu preciso ali de um tempo maior de condicionamento ácido, por exemplo, né, para condicioná-lo. Já a dentina, o que a gente percebe na dentina? A formação dos túbulos, né? A presença dos túbulos dentinários. Então aqui a gente vai ter, né, a entrada aqui dos tubos, as suas extensões. Então a dentina ela sim é muito mais frágil e eu vou ter cuidados, eu devo ter cuidados especiais com ela, tá? Também nessa imagem, a respeito de uma dentina mais superficial e uma dentina mais profunda. Tem diferença? Também nós temos diferença, tá? Aquela dentina que ela está mais próximo da polpa, né? Aquela dentina bem mais profunda, o que a gente consegue identificar? Né? A presença de muito mais túbulos dentinários e o seu diâmetro também é maior. Então, a gente vai ter aqui, ó, esses dados. Uma média de 45 mil, né, túbulos, entradas aqui de túbulos dentinários por milímetro quadrado, ok? E um diâmetro do túbulo por volta de 2,5 micrômetros. Já na dentina mais superficial, aquela dentina ali numa cavidade rasa, uma cavidade média, né? Lógico que isso vai se ampliando com a profundidade da dentina. Mas quanto mais superficial é a minha dentina, o que eu consigo identificar? Que eu vou ter bem menos túbulos dentinários por milímetro quadrado, como a gente consegue ver nessa imagem, ok? E o diâmetro do tubo ele é muito menor. Então eu vou ter entradas ali muito menores. No processo de adesão, que é o que nós queremos dentro da clínica, o que a gente vai ter aqui? O que nos importa, né? É essa dentina aqui, ó, intertubular, ok? Essa dentina aqui ao redor dos tubos, tá? É ela ali que vai propiciar o meu processo adesivo, e não o tubo em si. Por isso que uma adesão numa dentina profunda é mais difícil, ok? Porque eu vou ter menos superfície de dentina aqui para que eu possa condicionar e fazer ali o processo de adesão. É um pouco mais complexo, ok? Então, a respeito um pouco do histórico, né, de como tudo isso aconteceu, o que a gente vê? Lá em 1955, né, o Buonocore ele trouxe para a gente a questão do condicionamento ácido. Ele percebeu o uso, né, do ácido fosfórico para melhorar a adesão de tintas resinosas na superfície metálica de navios. Então, isso era um problema, né, que não tem nada a ver com a odontologia, mas que trouxe esse insight, né, para o Michael Buonocore trazer isso para o nosso meio. Então, o que era percebido? Que quando se fazia a pintura dos cascos de navios, tá, com aquelas tintas resinosas, elas se descascavam muito fácil, né? E a gente vê isso, por exemplo, quando você pinta um metal com algum spray, por exemplo. Aquelas cadeiras metálicas que você pinta com spray, com o tempo, você vê que elas vão se descascando. Isso é muito comum. E isso era um problema, por exemplo, nos navios. E ele observou que quando se usava ácido fosfórico nessa superfície metálica, e aí se fazia a pintura, essa adesão da tinta à superfície era muito maior, muito melhor, durava muito mais tempo, tá? A partir daí veio então essa ideia de condicionamento da superfície. Uma vez que a superfície vai estar condicionada, né, ela vai estar ali preparada, eu vou reter mais a resina.
Então, a retenção de resina aplicada sobre a área tratada de esmalte, ela foi ampliada imensamente. Porque, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, o meu esmalte, ele era aquela estrutura ali rígida, né? Lisa, não completamente. Quando a gente vê a olho nu, a gente vê que é uma estrutura lisa, né? Microscopicamente não é tão liso assim, mas ainda assim é uma superfície lisa. Quando eu condiciono com ácido fosfórico, eu amplio ali aquelas reentrâncias onde a minha resina ela vai poder se agarrar ali. Então a adesão ao esmalte ela é puramente micromecânica, né? Então acontece ali aquela presa ali entre a resina e os imbricamentos mecânicos que você criou com condicionamento ácido na superfície do esmalte, tá? Então, anos depois, né, o Fusayama fez a questão da realização do condicionamento ácido total, tanto em esmalte como dentina, né, para posteriormente aplicação do sistema adesivo. Então ele visualizou isso tanto em esmalte como dentina, que era importante. Só que alguns anos depois, né, Nakabayashi ele veio trazer para a gente a demonstração da formação de camada híbrida, que é extremamente importante, né, para adesão em dentina, porque não adianta eu apenas aplicar o ácido lá na dentina, eu preciso prepará-lo, eu preciso propiciar ali um meio para que forme-se então o que a gente chama de camada híbrida, né, que é aquela camada que se mistura ali dentina, adesivo e resina, né, aquela camada ali misturada por toda a interação dos tubos dentinários, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a questão da formação da camada híbrida. Mas em relação ao condicionamento ácido no esmalte, né? Então nós utilizamos o ácido fosfórico a 37%. Então eu vou ter, com a utilização desse ácido fosfórico, né? Então eu vou ter aqui a aplicação, né, sobre esmalte. Então isso aqui, ó, o que vocês conseguem ver? Lembra daquela outra imagem mais lisa? Isso aqui já é uma imagem essa imagem de cá é uma imagem de um esmalte condicionado. Então eu consigo ver uma dissolução dos cristais de hidroxiapatita, né? Remoção dessa camada de superfície, essa camada superficial de esmalte e a criação de poros, né? De 5 a 50 micrômetros de profundidade, que vai permitir então esse encaixe, esse imbricamento mecânico, né, que é a palavra mais adequada para falarmos a respeito de adesão em esmalte, ok? Então é isso que acontece no esmalte. Já na dentina, no condicionamento ácido da dentina, o que a gente consegue ver? Quando nós estamos lá no procedimento de remoção de tecido cariado e tudo mais, existe a formação do que a gente chama de smear layer, né? O smear layer é aquela lama dentinária, né? Como nós costumamos falar, né? Que são todos aqueles restos de dentina, de bactéria, de remoção, de todo o trabalho que você fez ali, aquilo está depositado no fundo da cavidade, ok? Então, toda essa união ali de substrato, sangue, saliva, bactérias, né, tá ali formando o smear layer. Então nós precisamos lavar, nós precisamos limpar a nossa cavidade de tudo isso, né? E o ácido fosfórico permite isso pela remoção do smear layer. Então nessa imagem aqui de microscopia, né, lembrem daquela outra imagem inicial. O que a gente consegue ver aqui, ó? A superfície da dentina toda condicionada. Nós temos aqui os túbulos dentinários, né? Mas essa superfície aqui de dentina, ela está toda condicionada agora, ok? Então, eu vou ter toda essa remoção do smear layer, né? Dessa lama dentária ali, toda aquela sujeira que se formou, a remoção de hidroxiapatita também e aumento do diâmetro dos túbulos dentinários. Isso também acaba acontecendo, tá? Então, existe nesse processo a exposição das fibrilas de colágeno, né? Uma estrutura agora muito mais porosa, porém mais úmida, ok? Porque a umidade ela vai se imbricando ali naquelas porosidades, baixa energia de superfície, ok? E uma importância de se manter o substrato úmido,
que é o que nós queremos também, ok? Então, olha só, por que eu preciso manter então esse substrato úmido? Por conta da exposição das fibrilas de colágeno, né? Se esse meu meio ele resseca muito, se eu pego a minha seringa tríplice e seco a dentina inteiramente, né? Aquelas fibrilas de colágeno que estavam ali expostas, elas colabam, né? Elas se unem ali. Então você não vai ter elas ali disponíveis para a formação da camada híbrida que é tão importante, tá? Então, é ideal que nesse momento nós façamos a secagem. O ideal sejam papéis absorventes, tá? Eu não gosto muito de utilizar bolinhas de algodão, tá? Por conta, às vezes, a bolinha de algodão deixa um fiapo lá dentro da cavidade, isso não é interessante. Mas um papel absorvente, ele é um dos melhores. Esse papel absorvente, ele vende nas dentais, né? Mas o que a gente pode fazer? Pegar filtro de café, aquele filtro de papel de café, cortarmos ele com aquele perfurador de folhas, né, de 2 furos, né? E aí a gente coloca ali na autoclave para esterilizar sem problema nenhum, ok? E reutilizamos esses papéis absorventes. Lógico que eles vão ser descartados após nosso uso no paciente, tá? Mas ele é muito mais efetivo para esse processo aqui de remoção, tá? Eu queria abrir um parênteses para vocês agora na aula a respeito disso, também porque hoje em dia já existem alguns estudos mostrando para a gente a respeito da dentina, desse secamento da dentina, né? Estudos mais atuais vêm mostrando que a dentina, lógico, ela não pode estar completamente molhada, né? Porque isso aí prejudica muito a adesão, mas fizeram estudos demonstrando a dentina seca, né? Bem mais seca, não seca apenas com papel absorvente, mas seca com uma seringa, né? E tem se mostrado resultados positivos, ok? Mais uma vez eu falo para vocês, como são estudos recentes, nós não podemos aqui falar com toda a propriedade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para a necessidade de estarmos nos atualizando a respeito disso, né? De todos os processos que envolvem a odontologia restauradora ou qualquer outro processo dentro da clínica odontológica, né? O nosso tema aqui, minha área maior de atuação é a dentística, mas isso vale para qualquer outra área, ok? Então vamos ficar espertos a respeito disso, né? Sempre que possível, eu vou estar trazendo para vocês aqui informações novas, né? E tem o canal direto nosso de conversa pelas consultorias do Telesaúde, então fiquem abertos aí para que a gente possa conversar e esclarecer mais dúvidas a respeito, tá bom? Mas ainda mantemos a questão da dentina, né? Secada por papéis absorventes, que é o que já está mais consolidado até hoje na literatura científica, ok? Então, gente, o que acontece? No condicionamento ácido da dentina, existe, né, no adesivo nosso, existem monômeros resinosos, que são monômeros, estilos monômeros que nós possuímos na resina composta. E esses monômeros, eles são hidrófobos, né? Hidrófobos. Eles têm medo de água, né? Eles não se dão com a água. Nós não podemos misturá-los. Só que como que eu faço isso se eu preciso manter a minha dentina relativamente úmida? Porque se eu seco minha dentina completamente, as fibras de colágeno somem, que são extremamente importantes estarem expostas, né? Para isso nós temos o primer. O primer é a substância que vai fazer a ponte de contato entre aquela minha dentina úmida e o meu adesivo que foge completamente da água, né? Então, nós temos aí o primer. O que é o primer, né? O primer, dentro do primer, nós vamos ter monômeros bifuncionais. O que é isso? São moléculas que parte dela são hidrofílicas, então elas se ligam à água, né? E a outra parte dessa molécula é hidrofóbica, ela não se liga à água, ok? Então são moléculas com essas duas funções, a mesma molécula. Então ela funciona realmente aí como essa ponte de contato, essa ligação, tá?
Só que aí o que acontece? Temos também dentro, né, do primer todos os solventes. Alguns nós temos álcools, outros nós temos acetonas, né? Então, por que eles são importantes? Os solventes, eles vão fazer a evaporação da água presente no meio, porque eu não posso deixar o meu ambiente úmido para receber o adesivo e a resina. Esse ambiente deve estar livre de água. Mas para que isso aconteça, eu preciso da ajuda desses monômeros hidrofílicos. Então, eu vou fazer a aplicação do primer. Esse primer, ele vai ter essas moléculas bifuncionais que vão se ligar, né? Vão ali se difundindo entre as fibras colágenas que estão úmidas, cheias de água, né? Eles se misturam, aquela porção desses monômeros se mistura nessa região, porque eles têm afinidade com a água. E aí depois nós damos leves jatos de ar, né, para que o solvente ele evapore e carregue junto com ele essa água que permanece lá. Uma vez que eu fiz a ligação desses monômeros em toda essa região de exposição de fibrilas colágenas, eu agora posso remover a água, né? E o solvente faz essa função. Ele vai secar com a seringa tríplice agora e o meu solvente carrega essa água. Agora não tem mais perigo das fibrilas colágenas sumirem, porque elas já foram ali pré-condicionadas com os meus monômeros hidrofílicos. E lembrando que esses monômeros hidrofílicos têm uma porção deles que é hidrofóbico, que é justamente essa porção que vai se ligar ao meu adesivo, que também é hidrofóbico. Então, os iguais se ligam com os iguais, os diferentes não se ligam, né? Isso é um preceito básico, ok? Então, vem aí a importância do uso do leve jato de ar, tá? Que eu vou tanto aumentar a energia de superfície da minha dentina, como eu vou utilizar, vou ajudar, né, a puxar essa água do meio, ok? E aí vem os adesivos, que são monômeros hidrofóbicos, assim como os monômeros da resina composta, que também são hidrofóbicos, né? E aí ele vai fazer a interpenetração dessa rede de colágeno, por fim, a formação da camada híbrida, ok? Então, olha só na imagem, a imagem da camada híbrida, tá? Então aqui eu vou ter, olha só, toda a minha dentina com os túbulos dentinários aqui, ok? Toda essa região aqui é a formação da minha camada híbrida, né? Onde eu vou, e aqui para cima eu vou ter adesivo e resina, né? A resina composta, né? Vocês conseguem ver a diferença aqui entre a composição dos materiais. Como que eu consigo, né, a formação íntima disso? Através de todo esse processo, né? Essa zona de interdifusão entre os polímeros do adesivo e os componentes da resina, né, com essa camada de colágeno penetrada pelo adesivo, ok? Olha só, tudo isso aqui penetrado, tá? Então, eu vou estabelecer esse íntimo contato uma vez que eu tenho o condicionamento da minha dentina, ok? Eu fiz um condicionamento ácido, por exemplo, com a minha dentina, e aí eu vou lavar essa dentina ela vai estar molhada, ok? Eu vou remover esse excesso de água com os papéis absorventes, mas essa dentina ela continua úmida, o que é interessante, ok? Essa dentina, uma vez úmida, eu vou aplicar o primer. Então o primer ele vai ter a função de penetrar entre essas fibras colágenas que estão úmidas e expostas. Então o primer vai penetrar e vai se ligar entre elas, ok? Só que o primer ele é uma molécula ponte, né? Ele vai se ligar tanto às fibras colágenas úmidas e ele vai ter uma área exposta aqui pronta para se ligar com o adesivo que não gosta de água, né? Que não se ligaria à água. Então ele vai ficar aqui pronto para fazer essa ligação. Então dentro do meu primer eu vou ter essas moléculas bifuncionais que funcionam como uma ponte, ok? Uma vez que eu apliquei então esse primer, eu vou levar leves jatos de ar, porque agora o jato de ar ele vai fazer com que o solvente, que pode ser por exemplo o álcool, que vai estar lá no primer, evapore rapidamente, né?
Então o álcool evapora, mas ele carrega junto com ele essa umidade que eu deixei e que foi importante para que o primer penetrasse entre as fibras de colágeno. Ficou entendido? E aí, uma vez que essa água evaporou, já aconteceu a minha ligação com as fibras, então tá ok. E aí eu venho com o meu adesivo. E aí o adesivo agora se liga a essa porção hidrofóbica do primer, que já está ligado na sua porção hidrofílica às fibrilas colágenas, a toda a região, ok? E aí eu vou ter então a formação dessa camada de interdifusão entre os polímeros do adesivo, os componentes da dentina e posteriormente a resina composta, tá? Se não ficou claro, vocês perguntam depois no chat e a gente conversa novamente, mas acredito que isso, né, é um conhecimento prévio aí de muitos, tá? Então, tendo entendido todos esses princípios acerca de composição de esmalte dentina, o que é uma adesão, como obter essa adesão, como que eu condiciono, eu chego nos sistemas adesivos atuais. Então, nós temos sistemas adesivos de 3 passos, ok? Que é aquele sistema onde eu vou ter ácido, primer e adesivo em frascos separados. Eu vou ter sistemas adesivos de 2 passos, onde eu vou ter primer, ácido, mais primer e adesivo em um único frasco. Além disso, eu tenho também os autocondicionantes ali e os de 2 passos, porque eu vou ter alguns autocondicionantes de 2 passos, né? Que eu não vou ter o ácido, mas eu vou ter um primer acídico. Então, eu vou ter o primer acídico e o adesivo, ok? Eu tenho os autocondicionantes de passo único, né? Que eles já fazem condicionamento, né? Preparação e adesão, tudo em um único frasco, ok? E eu vou ter então também os mais modernos, que são os adesivos universais. Os adesivos universais hoje em dia, eles possuem monômeros acídicos, silano e adesivo, tá? A gente vai conversar especificamente a respeito deles também. Falando a respeito dos sistemas adesivos de 3 passos, então nós possuímos, por um condicionamento total, nós temos o ácido fosfórico a 37%, onde eu vou ter um esmalte, eu vou condicionar meu esmalte por 30 segundos, a dentina por 15 segundos, e isso é muito importante que isso aconteça, ok? Porque anos e anos de estudos e pesquisas para mostrar para a gente que esse é o tempo ideal para condicionamento. Então eu não posso condicionar minha dentina 30 segundos, eu detono com a minha dentina, porque a gente já viu que a dentina ela é muito mais frágil. Não posso deixar 15 segundos de atuação do meu ácido fosfórico. Então lembrem-se muito disso, tá? De seguir os 30 segundos, esmalte 30 segundos, 15 segundos para a dentina, ok? Após isso, eu venho com a utilização do primer, né? Nesse caso de 3 passos, onde a gente vai ter o passo 1, que seria o ácido, por isso que no caso desse Scott Bond Multipurpose, que é da 3MS, nós temos o primer aqui com o número 2, porque significa que é o segundo passo, e depois o adesivo número 3, ok? Fica bem escrito aqui, ó, número 2 e número 3, tá? Então eu vou ter o primer, onde eu vou aplicar 2 camadas de primer e leves jatos de ar. Então eu aplico uma camada de primer, leve jato de ar, aplico novamente outra camada, tá? Leve jato de ar, tá? Não seca com tudo com a seringa tríplice, é um leve jato de ar. E aí depois eu aplico uma camada de adesivo e polimerizo por 20 segundos, tá? Esse é um protocolo básico quando a gente vai utilizar sistemas adesivos de 3 passos. Esses aqui são alguns exemplos de sistemas adesivos de 3 passos. Nós temos o Ótimo Bond da Care, o Scott Bond Multipurpose da 3MS, que eu utilizo e recomendo, não ganho nada da 3MS para estar falando isso para vocês, né? Mas é um adesivo que realmente tem um comportamento e uma utilização clínica muito boa, ok? E nós temos também o Fusion Duralink da Angelus, que é uma marca nacional, né? A Care e a 3MS não são nacionais, a Angelus sim. Então varia muito de preço e tudo mais, aí vai depender da realidade de cada um, tá?
Para o condicionamento de 2 passos, a gente vai ter o ácido fosfórico como primeiro passo, do mesmo jeito, né, esmalte e dentina. E aí eu vou ter em um único frasco primer e adesivo juntos, tá? Temos esse exemplo aqui do Prime Bond, ok? Então nós fazemos 2 camadas desse primer e adesivo em frasco único, né? Então eu aplico a primeira camada, leve jato de ar, né? Aplico uma segunda camada, leve jato de ar novamente, e aí eu polimerizo por 20 segundos, ok? Lembrando dessa aplicação ser sempre uma aplicação ativa. Eu vou usar o microaplicador, o famoso microbrush, né? E aquela aplicação ativa por toda a superfície da cavidade. Tudo bem? E aí, olha só, aplico o ácido fosfórico em toda a superfície, né? Isso aqui é no caso de um esmalte, né? E depois a aplicação de primer e adesivo, tá bom? Esses são alguns exemplos que nós temos no mercado, não únicos, temos muitos outros exemplos, tá? De adesivos de 2 passos. Então temos o Prime Bond, o Amber da FGM, que é uma marca nacional também, que tem um comportamento muito bom. Ele tem um ótimo custo-benefício, o Amber da FGM. Tem o Natural Bond da DFL, né? O Single Bond da 3MS, que também é excelente. O Magic Bond e o Ótimo Bond Solo Plus, tá? Da Care. Então nós temos todos esses exemplos e muitos outros que são de frascos únicos, contendo primer e adesivo no mesmo frasco, né? A gente sempre vê, por exemplo, ó, Prime Bond, né? Porque do inglês o bond é o adesivo, tá? O primer é o primer, tá? A gente tem utiliza o mesmo nome. Para os adesivos que são autocondicionantes, então o que a gente tem hoje em dia? Nós temos a diminuição da quantidade de passos clínicos, né? O que é interessante em alguns casos, porque não existe a necessidade de aplicação do ácido fosfórico. Preciso do condicionamento que o ácido faria? Preciso. Por isso que nesses casos nós temos um primer acídico, ok? Aqui nós temos um primer acídico que vai fazer tanto a função dele de primer como a função do ácido fosfórico. E depois o adesivo. Isso seria um autocondicionante de 2 passos. E nós temos os autocondicionantes propriamente ditos, que são de passo único, onde a gente vai ter primer e adesivo em um único frasco e eles fazem já todo esse condicionamento e esse preparo. Ok? E aí, no caso desses autocondicionantes de 2 passos, onde temos um primer ácido, ele possui monômeros acídicos, água e monômeros hidrofílicos, tá? Então, ele permite o condicionamento, né, da dentina lá e permite também a penetração, né, das fibras colágenas. Então, acontece uma desmineralização e infiltração do esmalte dentina, incorporação do smear layer à interface de união. Então, nesse caso, todo aquele smear layer que a gente conversou no início, que era removido com ácido fosfórico e lavado, né? Ele agora é incorporado à camada híbrida. Ele é todo ali incorporado, todo misturado. E existe a união química, né, com o cálcio da hidroxiapatita, no caso desses autocondicionantes, ok? Então eu vou ter ali uma união química além da união micromecânica. Tudo bem? E aí vem o adesivo, que já vai possuir monômeros hidrofóbicos que irão penetrar nesse esmalte, nessa dentina que foram previamente condicionados por esse primer, tá? Os autocondicionantes de 2 passos que nós possuímos hoje em dia, nós temos o Clearfill, tá? Da Curaray, o Clearfill Protect Bond, tá? É outro exemplo também da Curaray, e o ADSE, né? Que é da Ivoclar Viva Dente, que também é um exemplo de sistemas adesivos autocondicionantes de 2 passos, ok? Nós temos aqui, então, olha só, a aplicação do primer em aplicação ativa, isso sempre é aplicação ativa para todos os casos, e secagem para evaporação dos solventes. Depois, a aplicação do adesivo, tá bom? Os autocondicionantes
de passo único, de frasco único, nós temos aí esses exemplos, eles vão ter monômeros acídicos, solventes, monômeros hidrofílicos e monômeros hidrofóbicos, todos no mesmo adesivo, tá? Todos no mesmo frasco. E aí veio toda essa evolução dos adesivos, né? Para permitir que aconteça o trabalho de cada um deles, tá? Eu não estou aqui para defender nenhum deles, tá? Mas se a gente pudesse escolher o adesivo ideal, né? A adesão ideal seria de 3 passos, onde a gente vai conseguir fazer as 3 etapas com muito mais controle, né? Seria o ideal. Mas isso vai depender de situações clínicas diferentes, de condicionamentos diferentes. Então nós temos sim essas outras possibilidades e nós precisamos ficar antenados, aí ficamos estudando a respeito disso para que a gente possa fazer o melhor uso, tá? Quais são as vantagens que a gente vê nesses adesivos autocondicionantes? Existe a menor quantidade de passos, então a gente diminui o passo ali, o passo do ácido no caso, né? E se for de frasco único, ainda assim a etapa inicial do primer. Menor tempo de aplicação, menor sensibilidade da técnica também e menor sensibilidade pós-operatória, tá? Então nós temos aí todas essas vantagens, ok? Só que esses autocondicionantes, eu falei para vocês que tem como vantagem essa menor sensibilidade pós-operatória por conta da presença desse primer ácido, que ele realiza uma desmineralização menos profunda, ele vai incorporar o Smearley e a camada híbrida, então não existe grande discrepância entre a camada desmineralizada e a camada infiltrada pelo adesivo, tá? Ele é muito mais singelo na sua atuação ali na sua dentina, no seu fundo da cavidade, né? Nas suas paredes ali de preparo, ok? Esse trabalho é um trabalho que foi publicado em uma revista, né? Que é a Journal Adhesive Dentistry, que é uma revista internacional que baseada basicamente, né, especializada em adesão, tá? Em adesivos e tudo mais. Esse trabalho, ele fez uma pesquisa com 9 adesivos de passo único, um autocondicionante de 2 passos e um convencional de 3 passos, ok? E ele fez um teste de resistência adesiva com todos esses 11 adesivos diferentes, de marcas diferentes, tá? E fez esse teste de resistência adesiva. Deixa eu explicar para vocês basicamente do que se trata esse teste de resistência adesiva. Então, basicamente, nós fazemos amostras, né, de dentes. Então, essa superfície ela vai ser condicionada, vai ser aplicado o adesivo, né, e aí a gente vai incorporar ali ou uma resina composta ou algum outro material ali resinoso. Fotopolimeriza e eu vou ter ali aquela união, né? Depois disso, essa amostra ela é submetida a uma máquina em que vai fazer um processo de cisalhamento, né? O cisalhamento ele vai deslizar, né, uma lâmina sobre esse material que foi preparado e colocado sobre a superfície dentinária, né? Geralmente a gente coloca um cilindro de resina, ok? Esse cilindro de resina ali que está ali firme ali, né, grudado ali na minha porção de dente, vem a lâmina e desce aqui. Consequentemente, ele vai quebrar, ele vai fraturar. A intenção é que frature mesmo, tá? E aí, quanto mais esse cilindro lhe resiste, maior a sua resistência adesiva. Esse é um dos testes mais comuns que a gente faz em laboratório para testar a resistência de união, né? Que a gente chama de resistência adesiva, ok? Então, foram feitos com todos esses adesivos. Os melhores valores de resistência adesiva, ou seja, os valores mais altos, aqueles que resistiram maior à pressão do cisalhamento, né, eles foram obtidos pelo adesivo de 3 passos, que é aquele onde eu tenho o ácido, o primer e o adesivo em passos separados, tá? Seguidos pelo autocondicionante de 2 passos.
Os adesivos de passo único apresentaram uma resistência adesiva inferior em esmalte e dentina, ok? Então, o que a gente percebe, né? Que aquele adesivo de 3 passos, ele se comportou de uma maneira melhor. Não significa que o adesivo de passo único, ele seja ruim. Não é isso, né? Mas, em condições laboratoriais onde foi testado, né, o de 3 passos, ele obteve um resultado muito superior. A gente consegue entender isso, né? A gente consegue entender isso de que forma? No sistema adesivo de 3 passos, eu consigo, né, ter muito mais controle sobre cada uma das etapas do meu procedimento adesivo, do meu procedimento restaurador, né, do sistema adesivo. Então, eu tenho certeza que toda a superfície foi condicionada devidamente pelo ácido, depois eu lavei, eu apliquei o primer ativamente, eu sequei, e aí eu vim com adesivo e fotopolimerizei. Então, eu tenho certeza que cada uma das etapas que eu preciso, elas foram seguidas. No caso de autocondicionantes, né, isso pode acontecer em algumas regiões, você não fazer o condicionamento como deveria, né, algumas regiões ficarem falhas. E por conta disso, a resistência adesiva dele vai ser realmente inferior, tá? Então, quando for possível, damos preferência para os adesivos de 3 passos. Quando não, a depender da situação, a depender da realidade, nós temos essas outras opções, tá? Os autocondicionantes, eles possuem uma capacidade de condicionamento do esmalte muito inferior, uma vez que o esmalte, ele é muito mais denso, né? Ele é muito mais mineral. Então, a qualidade, vamos dizer assim, a força de acidificação ali desses primers ou desse primer adesivo tudo junto de autocondicionantes, ele não é tão poderoso assim. Então, para esmalte, ele fica deficitário mesmo. Então, nós temos menores valores de resistência adesiva em esmalte e maior percentual de descoloração nas margens, né, de esmalte. Por conta disso, porque esse adesivo autocondicionante no esmalte, ele não se adequa tão bem, ok? É o que as pesquisas vêm mostrando pra gente. Por isso, nós trazemos para vocês, né, a literatura traz para nós, o condicionamento seletivo do esmalte. Quando eu vou utilizar esses adesivos autocondicionantes, eu vou fazer o condicionamento ácido apenas em esmalte. Eu não preciso fazer em dentina porque o material já fará na dentina, né? Não é que não precise, mas é porque o material já vai fazer, ok? Então, o condicionamento apenas no esmalte previamente a aplicação do adesivo autocondicionante. E aí eu vou ter certeza que meu esmalte ele ficou bem condicionado, tá? Para receber a minha restauração. Tudo bem? E aí nós vemos também, por último, os adesivos, os sistemas adesivos universais, né, que a gente chama de multimodo, que são aqueles sistemas adesivos onde eu posso utilizar ele como 3 passos, eu posso utilizar ele passo único, de 2 passos, ele se adequa a todas as situações, tá? Então, ele pode ser autocondicionante, eu posso fazer o condicionamento total, como eu posso fazer o condicionamento seletivo do esmalte para utilizar esse sistema adesivo universal, tá? O que acontece? Um bom exemplo de adesivo universal que a gente tem é o Single Bond Universal D3M, né? Um excelente adesivo. Nós temos vários outros adesivos também, né, no mercado já, adesivos universais, tá? Então, esses adesivos universais, eles possuem na sua composição, né, o ácido polialquenoico, que são ácidos, né, que melhoram a estabilidade do adesivo num meio úmido, ok? Então, com a presença desse ácido, esse adesivo ele se comporta de uma maneira melhor em meio à água, tá? O que um adesivo puro, ele não se comportaria, porque ele é completamente hidrofóbico, né? Então, ele vai ali se separar completamente da água, então a gente vai ter um prejuízo. Os universais, ele já tem esse comportamento, né? Tem a presença de moléculas de MDP que fazem essa interação química com os íons cálcio da hidroxiapatita, tá? O que melhora muito a adesão. E a presença de silano, né, dentro dele, que o silano que é aquela molécula também de união, tá? Ele faz também aquela ponte.
né, que é muito utilizado para a questão da adesão em cerâmicas vítreas. A gente precisa do silano, tá? Para unir uma partícula inorgânica numa partícula orgânica, tá? Então o silano ele faz essa ponte para nós, ok? Nós temos todos esses exemplos de adesivos universais, né, disponíveis no mercado. Já temos outros já lançados, né? O Single Bond Universal, o âmbar universal, como eu falei para vocês, é uma marca nacional, mas que tem um bom comportamento, tá? O custo-benefício dele é considerável, ok? Temos o Clearfield, temos o da Ivoclar, tá? E o Prime Bond Elect, ok? Então temos todos esses e mais alguns outros disponíveis como sistemas adesivos universais. Então, se você viu lá que o adesivo ele é universal, é porque ele tem essas características ou deveria ter essas características, ok? Então, gente, tendo em vista isso, eu trouxe para vocês também outro trabalho, tá? Do professor Alessandro Louguercio, que pesquisa muito a respeito de adesão, tá? Na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O professor Alessandro Louguercio e todos os seus colaboradores, né, eles trouxeram essa pesquisa onde eles avaliaram, tá, numa uma pesquisa clínica, ok, com pacientes. Então, grupos de pacientes onde foi feito condicionamento ácido total com dentina seca, condicionamento total com dentina úmida, condicionamento seletivo do esmalte, e utilizando eles de forma autocondicionante, ok? Então, todos foram utilizados de forma autocondicionante e foi feito também esses condicionamentos. Então, o que eles avaliaram? Que eles avaliaram a infiltração marginal das restaurações, tá? Fizeram essa avaliação para ver se essas restaurações, elas mancharam a margem, tá? Então, é o primeiro indício ali de uma possível infiltração marginal. Eles viram que não houve diferença estatística em relação aos diferentes modos de aplicação do adesivo universal, né? Porque o adesivo universal, ele tem todas aquelas opções, né, de modo, multimodo. Eles viram que não houve diferença e não houveram sinais de degradação quando o adesivo foi utilizado no modo autocondicionante, ok? Então ele respondeu bem a todas as situações. O que acontece? Que os adesivos universais, eles têm uma capacidade de condicionamento do esmalte, quando utilizado no modo autocondicionante, uma capacidade reduzida, da mesma forma que os sistemas autocondicionantes. Então, eles não fazem o condicionamento do esmalte tão bem como deveriam fazer. Por isso, nós fazemos o quê? O condicionamento seletivo do esmalte, mais uma vez, é aplicado e é desejado quando a gente utiliza esses sistemas adesivos na função autocondicionante, ok? Eu fazia o condicionamento apenas do esmalte, para que eu tenha certeza que toda a minha margem da minha restauração, ela vai estar bem condicionada, vai estar bem preparada e a minha resina ali vai estar bem aderida às paredes do preparo, ok? Eu posso utilizar também o meu sistema universal como silano, é uma opção que eles trazem. Okay? Nós temos ali o Prozil da FGM, que é o silano puro, né? Que nós utilizamos ele quando vamos fazer cimentação de porcelanas, por exemplo, né? Cerâmicas e tudo mais. Então nós precisamos do silano. O uso de adesivos universais, uma das funções dele é ser utilizado como silano, porque ele possui essa molécula bifuncional que vai se unir quimicamente à sílica da cerâmica e às superfícies orgânicas de materiais resinosos, como, por exemplo, o cimento resinoso, que a gente utiliza, tá? E o uso do adesivo universal, sem o silano, obtém menores valores de resistência adesiva. Então, quando a gente utiliza o uso do adesivo universal sem o silano, eu vou obter valores menores. Eles falam, né, que você utiliza ele como silano, só que a resistência vai ser menor. É fácil a gente entender isso quando a gente percebe que num único frasco eu vou ter aquela infinidade de substâncias. É claro e evidente que elas não agirão em sua total performance, né? Como deveriam, como é esperado. Ok? Então é preciso aí mais estudos, né, e mais aprimoramentos desses adesivos. Esses adesivos universais,
eles são recentes, então eles com certeza vão cada vez mais se modificar, né? Nós temos um último lançamento da Dentsply Sirona, que se eu não me engano é o Prime Bond Universal. Acho que é esse o nome, se eu não me engano. É da Dentsply, né? É um adesivo que tem um comportamento muito mais moderno em relação a todas essas questões. Então fica a dica também para que vocês procurem a respeito dele, tá? O último tema que eu quero trazer com vocês, dentro dessa questão de adesão, né, é a degradação do colágeno e a longevidade clínica de restaurações adesivas, que esse é um tema também bastante discutido e que começa aí a ser modificado também, tá? O que acontece? Nós temos todas aquelas fibrilas de colágeno expostas, que são extremamente importantes, como a gente já conversou, né? Só que existem enzimas que regulam o mecanismo fisiológico e patológico dos tecidos à base de colágeno. São essas enzimas que a gente chama as metaloproteinases e as cisteínas, ok? E as captecinas também. Essas enzimas, elas fazem uma degradação hidrolítica da matriz de colágeno da dentina ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, elas vão degradando esse colágeno. Então, essas enzimas, elas estão lá presentes, não tem como fugir, elas já estão lá presentes. Mas, o que acontece? Como é que eu faço para evitar que elas degradem essa minha camada híbrida formada ali, né, na interface de união entre adesivo, dente, resina? Como é que eu faço para que essas enzimas elas não ajam, elas não degradem esse meu colágeno? Porque uma vez que ela degradou as fibrilas de colágeno, minha camada híbrida começa a se desfazer e, consequentemente, eu vou ter uma falha na minha adesão. Eu preciso inativar essas metaloproteinases e essas cisteínas, ok? Eu inativo elas. Como? Com o uso da clorexidina, tá? O que acontece é que o ácido que faz o condicionamento, ele desperta essa ação dessas enzimas. Então, eu preciso fazer com que essas enzimas elas sejam inativadas, ok? Então, eu aplico a clorexidina a 2% por 1 minuto após o condicionamento ácido. Então, eu fiz o condicionamento ácido, eu aplico a clorexidina com a ajuda de uma bolinha de algodão, nesse caso, tá? Aplico em toda a minha cavidade e aí depois eu seco, não tem problema, tá? Eu não vou lavar novamente, porque se eu lavo, eu removo toda a clorexidina ali que foi, né, aplicada. Então, olha só, na imagem, nós temos lá a cavidade, nós pegamos a bolinha de algodão e fazemos a aplicação após o ácido, antes de primer e adesivo, tudo bem? Então, foi nesse trabalho também trazido pra gente a respeito da preservação da adesão na dentina através de clorexidina. Então, o que foi percebido? Que em todos os casos, né, a longo prazo, na verdade, imediatamente não, mas a longo prazo, nós vimos diferença estatística, ok? Entre, com 6 meses, tá? Sem inibição e 6 meses após inibição, ok? Nós vemos essa diferença, né, a longo prazo, ok? Então, nesse outro trabalho, mostra pra gente o efeito do uso da clorexidina na interface resina-dentina, no acompanhamento de 5 anos, tá? Nesse caso, o que eles viram, né? Que o uso da clorexidina aumentou a resistência adesiva e diminuiu a nanoinfiltração dessas resinas, ok? Então, gente, antes da gente passar aqui para os protocolos adesivos, né? Eu não vou adentrar em muitos artigos e tudo mais, né? Porque não é o nosso foco aqui, nem temos muito tempo para isso. Mas o que eu quero falar para vocês a respeito dessa questão do uso da clorexidina? Muitos estudos, né, há muito tempo já vêm sendo feitos mostrando esse uso positivo da clorexidina a longo prazo. Só que as pesquisas, para elas terem mais fidelidade, as pesquisas com alto impacto, que a gente chama, são aquelas pesquisas clínicas,
que foram feitas em pacientes. Nós temos ali as pesquisas laboratoriais, né, que a gente utiliza amostras em laboratório, tentando reproduzir ao máximo a condição de ambiente bucal. Nós temos as pesquisas em animais, depois nós viemos ali com as pesquisas observacionais e tudo mais, e aí temos pesquisas clínicas. O que é a pesquisa clínica? Eu vou fazer uma intervenção no paciente e eu vou acompanhar esse paciente a longo prazo, ok? Então, as pesquisas clínicas é as que nos trazem as melhores respostas, tá? As respostas com maior aplicabilidade, porque já foi aplicado ali na clínica e nos trouxe um resultado. Então, hoje em dia, já existem alguns trabalhos clínicos mostrando que a clorexidina, ela não faz tanto efeito assim como era esperado, né? Como foi feito, por exemplo, em laboratório. Então, ainda existem estudos, né, de acompanhamento para que a gente possa consolidar de uma vez por todas esse assunto. Como eu falei para vocês, mais uma vez, como ainda não está completamente afirmado e consolidado cientificamente a respeito disso, eu falo para que a gente continue acompanhando e estudando. Isso é essencial e isso vale para tudo, né? Tudo que eu falei para vocês aqui, existem pesquisas em andamento a respeito disso, né, para comprovar ou desmistificar, né, ideias que nós tínhamos. E isso vale para tudo, né? A ciência, ela é constante e ela sofre todo esse processo aí de evolução. Então, algo que era completamente utilizado hoje em dia, às vezes daqui a 5, 10 anos, isso já se mudou. Novos produtos chegam, novos sistemas são incrementados, novas moléculas aí são sintetizadas em laboratório. Então, nós temos aí uma infinidade de situações onde os protocolos nossos podem sofrer modificações. E como que eu, clínico, lá no consultório ou lá na unidade básica de saúde, né, posso me atentar a respeito disso? Através de estudo, né? Lendo um artigo científico, buscando, tendo esse canal que nós temos do Telesaúde, é uma ótima opção, mas sempre se atualizando. Isso é essencial, ok? Para finalizarmos então nossa aula, nós vamos falar aqui basicamente, rapidamente, a respeito dos protocolos adesivos, né? De tudo que a gente falou, a nossa aplicabilidade então em clínica, ok? Então, relembrando tudo que a gente já comentou, para aquele caso onde eu tenho o condicionamento de 3 passos, né, o sistema adesivo de 3 passos, em um condicionamento total do esmalte e dentina, né, eu vou fazer o condicionamento ácido, 30 segundos de esmalte, 15 segundos de dentina, lavar e remover o excesso de umidade, eu vou fazer a aplicação da clorexidina 2% por 1 minuto, tá? Removo o excesso de clorexidina, faço a aplicação de uma camada de primer, leve jato de ar, segunda camada de primer, leve jato de ar, e aí a aplicação do adesivo, o ar novamente, tá? Porque eu não posso deixar meu adesivo empossado no fundo da cavidade, ok? Eu tenho que remover esse excesso de adesivo e eu preciso do leve jato de ar para que ele possa se espalhar completamente sobre minha cavidade. E aí a fotopolimerização por 20 segundos, ok? Esse é o protocolo básico quando eu vou utilizar um sistema adesivo de 3 passos, tá bom? Em um caso de um sistema adesivo de 2 passos, que ele é muito comum na clínica, né? Eu vou fazer o condicionamento ácido da mesma forma, de 30 segundos de esmalte, 15 dentina, lavo e removo o excesso de umidade, aplico a clorexidina 2% por 1 minuto, removo o excesso de clorexidina, aplico uma camada, a primeira camada de adesivo, tá? Leve jato de ar, segunda camada de adesivo, e aí eu já posso fotopolimerizar, ok? Por 20 segundos. Esse é o convencional, tá? O autocondicionante, quando eu vou utilizar o autocondicionante, então eu vou fazer o condicionamento seletivo do esmalte, lembrem-se disso que é muito importante, então vai ser só os 30 segundos em esmalte, não preciso condicionar com ácido a dentina, tá? Vou lavar e secar, né, com jato de ar, nesse caso eu posso lavar e secar com jato de ar, por quê? Porque eu condicionei ali só a dentina, só o esmalte, desculpem. Então, no esmalte, quando eu estou trabalhando só em esmalte, eu posso secar com a seringa tríplice, não tem problema. Eu não tenho fibras colágenas, não tem nada disso, só em esmalte, ok?
Quando tem dentina, aí eu tenho que manter a umidade e fazer todo aquele controle, tá? Aplico clorexidina por 1 minuto, 2% por 1 minuto. O primer ácido em aplicação ativa, leve jato de ar, aplicação do adesivo, leve jato de ar novamente e a fotopolimerização por 20 segundos, ok? Esse é um protocolo para a utilização de um autocondicionante, tá? No caso dos adesivos universais, eu vou fazer também o condicionamento seletivo no esmalte, como a gente já viu, que eles, tanto os autocondicionantes como os universais, eles não têm um condicionamento tão bom em esmalte, então eu faço o condicionamento seletivo, 30 segundos em esmalte, lavo e seco com jato de ar, clorexidina 2% por 1 minuto, removo o excesso de clorexidina, aplico a aplicação ativa do adesivo, né, que ele também é frasco único, seco com jato de ar e polimerização por 20 segundos. Então a gente vê que o universal ele é muito mais prático, né? E fazendo o condicionamento seletivo do esmalte, eu vou ter bons resultados, porque eu vou poder selar bem toda a margem da minha restauração. Tudo bem? Então, gente, eu deixo aqui meu muito obrigado para vocês, tá? Espero ter esclarecido um pouco a respeito de todos esses protocolos que a gente tem hoje em dia, de todos esses princípios por trás desses sistemas adesivos que nós temos. Então, espero ter contribuído de alguma forma. Fica aqui meu e-mail de contato, tá? Para vocês. Tenho o e-mail como contato e sou consultor do Telesaúde. Estou lá disponível para vocês, para as perguntas que são sempre feitas nas teleconsultorias, tá? Então, assim, eu queria até aproveitar esse momento para falar um pouco mais a respeito das teleconsultorias, para que sempre quando forem colocar uma dúvida, tentem esclarecer ao máximo a situação clínica do paciente, porque muitas vezes a gente recebe algumas perguntas faltando muitas informações, então fica difícil, às vezes, a gente falar sobre condutas, né, sobre condições ali, se eu não estou conhecendo, se eu não conheço o paciente, se eu não conheço ali aquela realidade, ok? Então, sempre quando forem utilizar a teleconsultoria, tentem sempre mastigar ao máximo a condição para que a gente possa ter melhores condições até de esclarecer a dúvida de vocês com mais certeza, ok? Então fica aqui meu muito obrigado